Gente querida, gente boa de Deus, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre hermenêutica. Meu objetivo é ser bem breve, até porque, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. É a quarta vez que eu estou tentando fazer essa aula. Deu problema várias vezes no programa, no meio da gravação os slides sumiram. Então eu estou tentando já partilhar esse vídeo com vocês já há algum tempo e tem tido problema com a gravação. Então vamos já suplicando que tudo dê certo ao longo da nossa aula, mas eu acho que agora os ajustes que precisavam acontecer foram feitos e a gente vai dar sequência. Então vamos à nossa terceira aula, vamos vencer nessa terceira aula 2 capítulos sobre o nosso livro de hermenêutica. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer a leitura de vocês e espero dentro em breve estar com todos os vídeos do livro disponível, tá certo? Então vamos, sem mais delongas, ao conteúdo e assim a gente pode dar sequência ao nosso estudo agora do módulo de hermenêutica. Bom, vamos então aos prolegômenos, e aqui é importante eu esclarecer o que significa prolegômenos. Prolegômenos são as primeiras coisas, né? São as coisas anteriores, é aquilo que vem no início, antes de algum conteúdo. Toda matéria, todo o campo do saber, ele tem os seus prolegômenos. A gente poderia chamar de introdução também, uma introdução. Mas os prolegômenos têm muito mais a ver também com a base de sustentação daquilo que vai ser aprendido. Sobre isso, vamos fazer algumas perguntas importantes. Nos 3 vídeos anteriores que eu tentei gravar para vocês nessa aula, e eu vou repetir no quarto, se vocês gravarem as perguntas que nós vamos fazer aqui e fizer essas perguntas ao texto no momento interpretativo de vocês, eu tenho certeza que a qualidade interpretativa do texto sagrado já vai melhorar muito, porque essas perguntas, são essas bases interpretativas que são os prolegômenos, são fundamentais para a compreensão do texto. Desculpa. Então, prestem atenção, lembrem-se dessas perguntinhas ao longo da leitura bíblica de vocês, porque será importante para a boa interpretação bíblica de vocês. Então vamos à primeira pergunta. Por quê? A primeira pergunta implica a descoberta de razões, propósitos e intenções do autor do texto. Quando vocês tiveram bibliologia com o pastor Carlos, que foi, eu acho que a nossa primeira aula e única presencial, tivemos no panorama do Antigo Testamento algum tipo de contratempo por conta de alguns problemas pessoais que eu tive, e depois entramos no período de pandemia do coronavírus e as nossas aulas têm sido nessa modalidade virtual. Mas logo no iniciozinho, eu tenho certeza que quando vocês trataram sobre a parte de bibliologia, o Carlos falou sobre inspiração bíblica e como a inspiração bíblica é compreendida como uma obra de dupla autoria. Obviamente, Deus é o principal mensageiro, a mensagem é da parte dele, mas vocês lembram que inspiração divina não é rebaixamento de consciência, nem eliminação da consciência do autor bíblico. Então o autor, Paulo, Pedro, João, Lucas, eles tinham sim as suas faculdades mentais. Deus usou da linguagem deles, das habilidades e do conhecimento deles para inspirá-los a redigir textos, mas esses autores têm intenções assim como Deus tem intenções. Então o porquê implica nessa descoberta das razões e dos propósitos e intenção dos autores bíblicos, vou colocar dessa forma. Qual é a intenção de Deus com esse registro para a minha vida e qual é a intenção de Paulo na sua redação, Qual é a intenção com, por exemplo, com a carta
de Paulo aos Gálatas, o que Paulo queria deixar de conteúdo, o que ele queria, eram as suas intenções ou os propósitos do escrito daquela carta, e também os propósitos escritos de Deus inspirar Paulo a escrever aquela carta. Então, responder esse porquê já te dá todo um panorama do livro que você está tratando, né? Porque você está levando em consideração essas intenções e propósitos autorais. A segunda é como, e aqui entra a análise do estilo e da forma em que uma mensagem foi expressa. O como, agora é a pergunta, como aquela intenção do autor, vamos voltar à carta aos Gálatas, eu vou usar ela aqui como parâmetro ou exemplo, para elucidar um pouquinho o que eu estou querendo dizer. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele escreve com a seguinte intenção, grosso modo, basicamente. Ele quer refutar a atitude de judaizantes que estavam entrando no corpo da igreja da Galácia. Então, eram homens, falsos mestres, que ensinavam que eles deveriam observar a lei de Moisés, circuncidar-se novamente para poder ser salvo. A graça somente não bastava, era necessário um cumprimento de obras, o que é contrário ao Evangelho, e as evidências do Evangelho não são as obras que nos salvam, é a graça de Deus. As nossas obras são reflexos da nossa gratidão ao que Deus fez por nós. Então o apóstolo Paulo tinha a intenção de refutar esses mestres. Como ele fez isso? Qual é o estilo de linguagem que ele usou? O apóstolo Paulo ele usou uma epístola, que é uma espécie de carta. Então, na sua análise, você vai entender que o objetivo dele era refutar esses mestres por meio de uma carta, por uma epístola, como o objetivo de Lucas em escrever o seu evangelho era desenvolver um relato a partir de uma percepção histórica da vida e obra de Jesus Cristo direcionada a Teófilo. Ele tinha as suas intenções, e o seu estilo não era uma carta, mas era um documento que nós chamamos de evangelho, que não devemos confundir com biografia e também não com um livro de história, mas o evangelho tem outro tom, é um documento de fé, mas Lucas tem por trás do seu estilo esse aparato histórico e esse propósito estilístico, que é revelar a obra e ministério de Jesus Cristo. Então, perceber o estilo, por exemplo, Salmos tem um estilo poético, Eclesiastes ou Provérbios tem, como o próprio nome já sugere, ele é proverbial, ele tem um estilo de formas sucintas e objetivas de destilar sabedoria relacional. Então, ou seja, eu primeiro pergunto o porquê para saber as razões e propósitos do autor, em seguida eu pergunto como para entender o estilo e a forma que essa mensagem ou essa intenção foi expressa. Então, segunda pergunta, muito importante. Terceira, o que? Refere-se ao texto em si, suas palavras, os seus arranjos gramaticais. Né? Agora é o olhar para o texto em si, já descobri o seu estilo, agora eu vou analisar a partir das suas sentenças, organizações de palavra, e vou fazer à medida que eu vou caminhando dentro do texto, analisando tudo isso. Eu fiz a seguinte sugestão num dos meus vídeos frustrados anteriores e retomo agora, que é a sugestão de Bíblias com a distinção de parágrafos gramaticalmente estabelecidos. Hoje em dia a maioria delas fazem isso, mas antigamente as Bíblias tinham por hábito ou escrever em forma de ata. Quem sabe que é uma ata? É um documento que você não pode ter espaço nenhum, então você não tem parágrafos no texto, é um documento escrito como um todo, então não tem quebra para que não seja inserida ali nada de nenhuma outra coisa, de uma outra natureza.
ou eram escritos em formas de versos, como se fossem poemas, versículos separados. Vinha um versículo, depois vinha outro, depois vinha outro, depois vinha outro. Isso dificultava um pouco a localização gramatical do texto. Então, é importante que você tenha uma Bíblia que ela lhe ajude mostrando parágrafos específicos, e onde ela tem estruturas de poema, ela tenha essa percepção. Eu vou tentar, por exemplo, essa é a Bíblia que eu costumo usar, mas eu acho que não vai aparecer muito claro aí para vocês não. Mas se vocês repararem aqui, ó, tu vê que há um distanciamento de alguns versos da borda, né? E não necessariamente é o verso, por exemplo, 20 e 21. Não, às vezes aqui está o 21 e 22, mas o 23 ao 28, ou seja, ela é dividida em parágrafos para facilitar essa localização dos arranjos gramaticais. Então, facilita muito a leitura esse tipo de Bíblia, né? E vamos, então, voltar aqui o nosso slide, e para a última perguntinha é o onde. Indica a posição da passagem no fluxo do raciocínio do autor, bem como no arranjo mais amplo do livro ou mesmo testamento. O onde, ele é importante quando nós estamos levando em consideração uma perícope. O que é uma perícope? É um pedaço, é um trecho de um livro, é um trecho de um texto, é um trecho de um todo. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 26 de abril de 2020. E hoje, ainda há pouco, nem 30 minutos atrás, eu preguei para a igreja o texto de Atos capítulo 15, do verso 22 ao verso 35. Então, ou seja, a perícope que eu preguei, Atos 15, 22 até o verso 35, onde esse trecho que eu preguei se encaixa dentro do arranjo mais amplo do livro de Atos, ou mesmo do Novo Testamento, ou da composição dupla a Evangelho de Lucas e Atos, que é uma espécie de um conteúdo dividido em 2 tomos. Então, ou seja, eu preciso... A resposta do onde é compreender o contexto que está inserido dentro do texto. No caso, eu preciso compreender o que vem, por exemplo, no capítulo 15, verso 1 ao verso 21, e depois do verso 36 em diante, e de todo o livro, para que eu possa fazer uma interpretação dentro do fluxo de raciocínio do autor. Porque qual é o grande problema das interpretações que nós vemos? As pessoas desconectam o texto de todo um contexto e a partir daquilo falam coisas que o autor não tinha intenção nem o propósito algum de fazer. Então isso é extremamente prejudicial. Antes de dar continuidade aqui aos prolegômenos, deixa eu falar uma coisa que a minha professora de grego, a querida Maria Cecília, excelente professora, que me encorajou muito no estudo do grego bíblico, e aprendi muito com ela, uma didática fantástica. Ela dizia uma coisa importante, e por conta do que ela disse mudou-se a sistemática ou a organização do seminário que eu fiz na época. A professora Maria Cecília dizia o seguinte: sabe qual era o grande problema dos alunos quando chegavam no grego? Não era a língua grega em si, era a dificuldade interpretativa desses alunos no próprio português. Eles não conheciam a própria língua, eles não conheciam o próprio elemento da crença deles. Então, ficou claro ali quando desculpa, gente, deu um bugzinho aqui. Ficava claro para ela, que era uma professora de seminário, que a dificuldade dos alunos às vezes não era o grego. A dificuldade dos alunos estava em compreender a própria língua, porque não tinham uma boa formação. Muitas são as pessoas que, infelizmente, têm uma formação limitada, uma formação escolar limitada nesse sentido, são analfabetos funcionais.
mas eu vejo a igreja como e a importância da escritura sagrada dentro do ambiente de fé da igreja como uma das coisas que abençoa muito a vida de jovens e de adolescentes, porque é isso que nos conduz ao texto, nos ajuda à formação educacional dos nossos jovens. Mas isso é só um ponto. Então, assim, talvez a grande dificuldade seja compreender a própria língua, até porque o nosso curso é um curso de teologia básica e nós não temos o propósito aqui de um aprofundamento em grego, em hebraico, com isso. Então, eu sei que muitos vão lidar com o texto em português, na sua maioria. Então, uma boa compreensão do próprio português ajudará vocês. Mas vamos seguir aqui. Desculpem esse período de digressão. Vamos lá. Ele coloca aqui nos prolegômenos a hermenêutica e pressupostos. E eu botei que é igual a equilíbrio. Por quê? A gente falou um pouquinho disso sobre a questão do pressuposicionalismo na hermenêutica na aula passada, algumas atitudes de extrema confiança e outras de extrema desconfiança, mas todos nós temos pressupostos. E a Bíblia também parte de pressupostos. Por exemplo, a Bíblia não tenta provar Deus. Ela começa dizendo, e criou Deus os céus e a terra. Então ela já pressupõe a existência de Deus. Ela está lidando com gente de fé, ela não está lidando com gente que quer uma comprovação de Deus, até porque do ponto de vista filosófico isso é impossível. Deus, ele é o improvável. Então, como é que a gente faz uma boa hermenêutica, ainda pensando ainda nessa área dos prolegômenos ainda? É com equilíbrio. Né? Não existe também uma suspensão de todos os pressupostos, como é pretendido, por exemplo, a ciência argumenta isso, dizendo que não, o bom cientista é aquele que abandona todos os seus pressupostos e está à disposição dos dados que serão lançados para fazer uma boa interpretação da sua pesquisa ou uma boa interpretação do texto. Por exemplo, no sentido metodológico, dentro do pensamento da história, houve uma corrente de pensamento de escrever história tentando abandonar pressupostos. E logo depois foi, por outros pensadores do próprio campo da história, dito assim, é impossível nós abandonarmos pressupostos. Temos que tentar fazer o máximo possível nos distanciar deles, mas são os nossos pressupostos que nos impulsiona. Então, por que hermenêutica é igual a equilíbrio? A gente não pode ter pressupostos ideológicos que nos impulsionam a fazer uma leitura do texto que não existe, mas a gente tem que ter pressupostos para que a gente faça uma boa interpretação bíblica. Por exemplo, acreditar que Deus existe e que Ele é quem revela a Escritura, isso é um pressuposto que é fundamental para uma interpretação bíblica. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não posso trazer uma ideologia política como pressuposto e trazer isso para dentro da minha hermenêutica, porque eu vou tirar do texto aquilo que o texto não está querendo dizer. Isso aí, ou seja, há um desequilíbrio na balança. Então, não é suspensão de alguns pressupostos. A Bíblia já nos aponta quais são os pressupostos que ela espera de nós na sua leitura e, ao mesmo tempo, já nisso fica claro aquilo que a gente não deve conduzir. Nós devemos, por exemplo, como pressuposto acreditar que Deus existe, nós devemos como pressuposto acreditar que a Bíblia é inspirada e por isso é a palavra de Deus, é digna de confiança e ela transmite a verdade. A gente deve acreditar que ela é aquela que transmite a mensagem de redenção que foi consumada por Jesus Cristo. São pressupostos básicos que nos ajudam a uma boa interpretação e nós abandonamos os nossos pressupostos políticos, ideológicos, e na verdade nós deixamos que a boa leitura bíblica construa os nossos pressupostos nos outros campos do saber e nas outras formas de pensamento, porque ela é a autoridade última de fé e de prática e nos conduzirá a isso. Então, hermenêutica e pressupostos é igual a equilíbrio. Vamos lá. Sentido e significado. E ele aqui faz uma distinção. Sentido é o objetivo autoral direto e significado é igual a aplicação para os dias atuais.
ele faz essa distinção pelo seguinte: quando a gente vai ler a Bíblia, tem gente que fala assim, não, a Bíblia tem muitos sentidos e toda vez que que nós a lemos, ela traz um sentido novo. Não, isso não é verdade. Ela traz um novo significado, porque sentido é o objetivo autoral direto. Qual era a intenção de Paulo em escrever aos Gálatas? Esse é o sentido do texto. Qual é o significado? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu aplico isso? Porque o sentido era para a igreja da Galácia, mas como a palavra de Deus ela também fala à igreja de hoje, eu pego o significado e aplico isso na minha realidade, no meu hoje. Por isso, os significados podem ser amplos, eles podem ser distintos, porque ele pode ser aplicado para estruturas sociais diferentes, modelos culturais diferentes, mas o seu sentido não é o mesmo. O sentido é o mesmo, é o pretendido pelo autor, mas o significado é o que o autor quis e o que em cima do que o autor quis implica para a minha vida hoje. E aí o significado, a aplicação ou o efeito, vamos dizer assim, espiritual, sem querer ser místico, na minha vida toma características distintas a partir disso. Tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro, para quem não dizer, não, cada um lê do seu jeito, existem muitos sentidos. Não, existe um sentido. O significado para o momento de vida, ele podem ser distintos, mas desde que estejam alinhados com o sentido, com o objeto autoral direto. Vamos lá. O papel da hermenêutica no edifício teológico é muito grande, pois junto com a exegese ele faz a conexão do texto bíblico com os outros ramos da teologia. Há um gráfico na página 64. Na página 64 ali um gráfico onde ele coloca a exegese e a hermenêutica lado a lado como essa interconexão entre o texto sagrado e os demais campos do saber teológico, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia prática e pastoral. Eu acrescentaria que ele não coloca ali teologia filosófica, apesar da teologia filosófica se valer de muitos postulados da filosofia, ainda assim ela tem que se basear em alguns princípios bíblicos que vêm através da exegese e da hermenêutica. Tá bom? Então vamos passar agora a segunda parte da nossa aula e seguindo para a hermenêutica geral 1, princípios hermenêuticos. Calma aí que eu acho que o slide de vocês não voltou. Maravilha. Vamos aos princípios hermenêuticos. Vamos lá. 1. Ele coloca, na verdade, no texto dele, vários princípios hermenêuticos, né? Na página, deixa eu achar aqui, e já partilho com vocês. Aqui, ó. Quais são os princípios? Ele fala conforme o propósito autoral, literal, contextual, intertextual, gramatical, histórica e cultura geral. Mas a gente percebe que a estrutura do texto dele é tratar só com dois princípios na hermenêutica geral 1 e na hermenêutica geral 2 ele vai tratar de outros princípios. Então, o meu objetivo é tratar dos dois princípios que ele coloca nesse capítulo de hermenêutica geral, parte 1. Então, vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio é conforme o propósito autoral, considerando os propósitos iniciais do autor na ocasião do texto. Nisso tudo é de fundamental importância a identificação do autor. Por isso que o debate autoral, quem é o autor, quais são as intenções do autor, quais são os propósitos do autor, isso é muito importante, porque sem isso a gente não consegue fazer uma boa hermenêutica. Então, a identificação do autor e dos seus propósitos nos princípios hermenêuticos. Então, eu vou começar a fazer a hermenêutica do texto. Por isso que eu falei que aquelas perguntinhas do início, elas são muito importantes. Tendo elas em mente, a gente faz uma boa hermenêutica. E aí a gente vê isso agora reverberando nos princípios hermenêuticos. Bom, vamos lá. O primeiro é
conforme o propósito autoral. Então, quem é o autor? Né? Quais são os propósitos desse autor? Qual é a ocasião desse autor? Né? Por exemplo, é importante, quando a gente lê algumas cartas de Paulo, identificar, porque existem cartas que são da prisão. Filipenses é uma carta onde Paulo está preso. Isso traz algum peso, isso aparece na narrativa. 2 Timóteo, uma carta paulina de despedida, ele está para morrer, ele deixa isso claro. Então, a ocasião do texto também é importante para a compreensão do texto bíblico. Então, faz parte de um dos princípios hermenêuticos o princípio de entender o propósito autoral, e nisso todo o panorama e a intenção do autor. E aí no livro ele expande mais isso, pensando em unidade do documento, terminologia e vocabulário, compreensão dos bastidores e contexto histórico, ocasião que o documento surgiu, identificação do público-alvo, do propósito autoral, identificação da estrutura, afirmações claras dentro do propósito do documento. Então, ele dentro da obra ele expande muito isso. Mas, ou seja, esse princípio do propósito autoral, ou conforme o propósito autoral, ele tem por propósito desvendar essas coisas que estão por trás de toda a redação. O autor que escreveu, por que escreveu, em que ocasião estava, o que ele estava vivendo, o que provocou nele essa escrita. Então, tudo isso são princípios que são importantes para a compreensão do texto. E, dando sequência, o segundo princípio é literal ou natural, que avaliando o significado das palavras e expressões. Eu prefiro chamar de natural. Ele chama de literal, mas ele também fala de natural, mas eu prefiro chamar dos princípio hermenêutico natural. Porque é a leitura natural do texto, deixando que o texto diga para nós o que realmente ele quer dizer nas suas diversas estruturas estilísticas ou redacionais. E ele deixa isso claro também na sua estrutura, que ele vai definindo o que é sentido literal, ele vai definindo tudo aquilo que ele pretende quando ele fala, né, tanto que ele apresenta o que é o sentido alegórico, o que é o sentido figurado. Porque se a gente for pegar a palavra literal por literal, e ele dá esse exemplo no livro, por exemplo, quando Jesus diz que aqueles que não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, ou seja, não tem relacionamento com ele, obviamente Jesus não estava sendo literal do fato de nós sermos espécies de canibais e termos que morder Jesus e beber do seu sangue. Nós não somos vampiros ou coisas do tipo, não. Ou seja, Jesus estava usando uma expressão, uma linguagem figurada com o objetivo de transmitir uma mensagem. E quando nós lemos isso dentro da sua estrutura natural, isso fica claro que ele está dando um significado, uma figura de linguagem para aquele momento, assim como ele faz com as parábolas. As parábolas são eventos históricos que de fato aconteceram? Não. Mas as parábolas, por sua vez, podem ser algo real, algo que realmente poderia acontecer, é algo que é possível que aconteça, por mais que seja uma espécie de ilustração, diferente de outras figuras de linguagem. Quando Jesus ressignifica os elementos da ceia, esse aqui é o meu corpo, que é partido em favor de vocês, esse aqui o cálice é o sangue derramado em favor da remissão dos vossos pecados. Ele não estava literalizando aquilo, dizendo que para alguns sim, porque se transforma no corpo e no sangue de Jesus de fato, mas obviamente quem lê atentamente o texto ou no seu sentido natural perceberá o que Jesus na verdade está fazendo, ressignificando ou trazendo um significado figurado para uma verdade e uma expressão de fé muito autêntica e muito profunda. Então, ou seja, ter esse princípio de leitura natural do texto, por natural, eu vou
fazer agora uma distinção entre natural, uma leitura natural e de uma leitura espiritualizante. O que seria a leitura espiritualizante ou espiritualizada? Seria uma leitura onde eu fico buscando nas entrelinhas do texto algo que não está lá, como se eu fosse desvendar um mistério novo, algo do sobrenatural, vai sair daquelas palavras e vão trazer todo um significado. Não, é a leitura natural, ou seja, eu a leio como eu estou lendo, lógico, com os pressupostos que a gente já falou. Eu creio que é a palavra de Deus, eu creio que existe um Deus, eu creio que a Bíblia é revelação inspirada divina, é digna de confiança, mas eu leio com a naturalidade que eu leio um texto, levando em consideração esses estilos de linguagem, para fazer uma avaliação do significado de palavras e expressões. Então eu avalio aquilo dentro da naturalidade que o texto me apresenta. Se é uma parábola, eu levo em consideração como uma parábola. Se é uma narrativa histórica, eu levo em consideração como uma narrativa histórica. Se é uma alegoria, e aqui ele chega a falar, e como Paulo usa na carta aos Gálatas, aqui que eu me referi tanto, mas Paulo avisa dessa utilização alegórica. Então, lendo a partir dessa naturalidade do texto, sem excessiva espiritualização do texto. Não que não seja um exercício espiritual ler o texto, não é essa a minha intenção, mas é a exacerbação dessa expressão de espiritualidade do texto. Aí eu começo a ler o texto em busca de significados que o texto não pretende dizer. Então é isso, gente. Eu tentei ser bem sintético, bem objetivo. Não deixe de anotar as suas dúvidas para a nossa live, para o nosso encontro, para que a gente assim possa aprofundar o assunto naquele encontro, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, que eu espero que eu consiga, sem problemas algum, disponibilizar para vocês o quanto antes. Grande abraço, fiquem com Deus.